Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a seleção da Alemanha. Olha, eu achando que o Brasil tá ruim esse ano, mas vamos ser sinceros, desde 2018 a Alemanha vive um inferno astral quando se trata do futebol de seleção, né? Porque, olha, vexame na Copa de 2018 na fase de grupos, caiu de novo na fase de grupos em 2022, foi apenas oitavas de final na Eurocopa, caindo para a Inglaterra do Southgate. É assim, impressionante como a Alemanha tem deixado a desejar, né? E assim, obviamente há motivos para tal. Eu acho que há três grandes motivos que vão explicar, por exemplo, né, essa derrocada da Alemanha e que acaba explicando também muita derrota do jogo de hoje para a Áustria, né? O Sabitzer e o Baumgartner marcaram os gols da Áustria. E a gente ainda teve a expulsão do Sané, que resolveu lutar boxe ali no início do segundo tempo com o jogador rival. Mas assim, a gente tem uma situação que a gente coloca três aspectos. Primeiro, essa seleção ela tem menos talento que a de 2014, né? Lá você tinha Schweinsteiger, Podolski, Klose, você tinha também Thomas Müller no auge, você tinha Philipp Lahm. Era uma seleção mais talentosa. Eu acho que aquela Alemanha, ela tinha mais qualidade, assim, todo mundo assim que a gente vê da velha guarda que ainda está hoje, estava melhor naquele momento do que agora, né? A gente não vê o Hummels no mesmo nível que antes. E a mesma coisa vale, por exemplo, para o Rudiger, que não estava naquela seleção de 2014, mas me impressiona como que o cara parece estar jogando de má vontade dentro da seleção, né? Tem entregado muito pouco em termos de desempenho. E assim, temos também a questão ali de que alguns jovens talentos são muito bons, é o caso do Wirtz, do Musiala, e outros jovens talentos nem tanto, né? A Alemanha não tem um 9, isso tem que ser dito, não há um 9 desequilibrando jogos ali. O Füllkrug, ele é muito, assim, competente no que faz, mas ao mesmo tempo ele é um cara que tá ali quebrando galho, né? Ele é ok, entende? Vai levar ali a seleção fazendo alguns gols e tudo isso, mas não é um cara que eu imagino desequilibrando jogos difíceis, né? E assim, não tem laterais assim confiáveis, você até tem alguns jogadores interessantes, mas no contexto geral, o fato do Havertz estar virando lateral é uma amostra da escassez, né, de talento que a Alemanha está tendo atualmente. E assim, o Nagelsmann, para mim, o segundo ponto também que a gente tem que dizer, que eu falei que é os jogadores de má vontade, o terceiro é técnicos que não cansam de inventar. Porque assim, o Joachim Löw começou a inventar depois ali que ele tem um fracasso em 2018, né? Que ele começa a impor uma renovação, aí tira o Thomas Müller por um tempo da seleção, o Toni Kroos acho que também ficou de fora, Marco Reus também. Aí ele começa a tirar jogadores muito produtivos, mantém outros que nem eram tão produtivos assim. É aquela renovação pela metade que não fazia o menor sentido. Eu sempre sou contra a ideia de renovação em seleção, porque seleção é quem tá jogando bem agora, entende? Não adianta você ficar fazendo renovação, isso não é clube, entende? O clube faz sentido, porque você não tá comprometido com os jogadores. Se o jogador não tá rendendo, é só não convocar. E assim, pra mim, o problema não é a idade. Se o cara tem 38 anos e tá jogando bem, convoque, né? Eu não era contra o Thiago Silva ser convocado aos 38. Na diferença dele pro Daniel Alves, é que o Daniel Alves não tava jogando um bom futebol mais. O Thiago Silva ainda tava, né? Então, assim, pra mim, a questão é que a Alemanha ela vem sofrendo muito com essa questão de técnicos inventando, porque o Löw tinha essa renovação pela metade, aí depois começou a fazer um monte de esquema sem sentido, o Flick resolveu fazer a Alemanha tipo o Bayern de Munique, só que sem os jogadores, boa parte dos jogadores que jogam no Bayern de Munique, tem um ou outro que tá lá, que é o caso do Kimmich, né, mas assim, não tinha como fazer um futebol pressão, agressivo como ele tinha no Bayern, trabalhando basicamente 2 jogos a cada 2 meses. Não tem como. 2 semanas para trabalhar a cada 2 meses, você não vai colocar a seleção para jogar igual o Bayern de 2020. Não tem condições. E assim, você também tem o Nagelsmann que não para de improvisar, de inventar esquemas, entende? Eu acho que era meu pé atrás com o Nagelsmann na seleção o quão complexo ele vai tentar ser na seleção, entende? Você tem pouco tempo para trabalhar. Qual vai ser a simplicidade do seu trabalho ou a complexidade? E o Nagelsmann parece que está em clube, né? Isso é falta de experiência, isso é nítido. Um cara que não entende como o futebol de seleção funciona, de entender que o período é curto, a adaptação não é fácil para os jogadores, todos eles trabalham em sistemas diferentes, visões diferentes de técnicos, então assim, alguns têm o mesmo clube, então eles vão ter uma consciência melhor de como funcionar juntos, mas no contexto geral, treinar a seleção é um trabalho difícil. Você tem pouco tempo para treinar, mas você tem ali que organizar tudo em um time nesse período curto, né? E normalmente os melhores lugares para se evoluir taticamente são competições, inclusive, como uma Copa do Mundo, uma Copa América, porque aí você tem sequência, você treina em regularidade. É por isso que a Argentina cresceu com a Copa, a França também. O trabalho do Deschamps e do Scaloni foi muito bem feito nesse aspecto, né? Então, assim, eu vejo que o Nagelsmann, talvez numa Eurocopa, ele consiga fazer a Alemanha sair melhor do que ela entra.
mas nas datas FIFA isso não está gerando progresso nenhum. O jogo de hoje é mais uma vez uma assim, tentativa de fazer algo que é muito difícil de ser executado em um espaço muito curto de tempo, né? A gente vê que a Áustria foi melhor desde o início da partida, foi antes do Sané brincar de boxe ali, a gente vê que a Áustria já estava melhor, já criava mais chances, e depois da expulsão do Sané, só foi consolidado isso. Então, sinceramente, decepciona a Alemanha. É uma seleção que me espanta o quanto que ela tá fraca, porque, sinceramente, não acho o elenco mais dourado do mundo. A Europa, ao meu ver, tem Portugal, Inglaterra, França, com gerações, ao meu ver, bem mais talentosas, mas convenhamos, né? Pra estar tão atrás assim, né? Tipo, a Alemanha tá muito atrás. Eles precisam cortar essa distância urgentemente, porque assim, nem falando de Copa do Mundo 2026, até eu acho que ainda dá tempo, mas pra Eurocopa, jogando esse futebolzinho aí, não dá pra levar a Alemanha como candidato a título. Precisa melhorar muito, né? Tem até peças, tem bons jogadores, falei, tem Musiala, tem o Wirtz, tem os jogadores espetaculares dentro da Alemanha, como o Kimmich também, entre outros nomes, mas se continuar desse jeito, não dá para ter muita fé, né? Sinceramente, é uma seleção que parece não ter harmonia nenhuma dentro dela. É uma seleção, ao meu ver, que tem jogadores de má vontade, alguns mal escalados, um técnico tentando reinventar a roda sem necessidade. Às vezes fazer o básico é o melhor, às vezes menos é mais. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.